Quando aparecer a imagem ali. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Mente Empreendedora. Meu nome é Diego Santana, estou aqui para fazer a apresentação desse podcast. Vai ser uma alegria entrevistar hoje meu amigo Adalto Silva. Ele é dono da Easy Imóveis e vai estar contando um pouco da sua história para a gente hoje, a história do empreendedor, como saiu de corretor a dono de imobiliária. Antes eu quero que a minha auxiliar aqui, que está aqui do meu lado, se apresente também e depois ele vai estar se apresentando. Fique à vontade. Olá, meu nome é Aline dos Santos. Estou aqui, para entrevistar Adalto, para saber um pouco como isso se iniciou, como foi a trajetória dele. Adalto, fica à vontade para se apresentar para o pessoal aí de casa. Fala, Diego, muito obrigado pelo convite, obrigado por participar desse podcast. É uma honra para mim poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos 10 anos, né? Afinal de contas, eu cheguei em Aracaju em 2013, né? Eu vim a convite do meu pai para fazer faculdade de engenharia civil, isso em 2013, e meu pai já era corretor de imóveis, ele trabalhava muito em Feira de Santana com lotes, né? E veio para Aracaju com a convite, né, de uma outra imobiliária, e nisso ele me fez esse convite para estar aqui. Então, em 2013 eu vim, fiz a faculdade, passei na faculdade particular aqui na UNIT, e em 2014 eu resolvi estar dentro do mercado imobiliário, como meu pai já era, na verdade. Então, eu recebi esse convite dele e comecei a trabalhar. Então, o mercado imobiliário, ele me picou em 2014, em setembro de 2014. Né? Então, de lá para cá foram muitas histórias boas, algumas histórias tristes, mas faz parte. Então, em 2014, eu entrei no mercado imobiliário, comecei a trabalhar com lote junto com ele, só que não me identifiquei muito. Né? E com isso, depois a gente foi para uma imobiliária trabalhar com empreendimento novo, na planta, Minha Casa Minha Vida. Foi onde eu comecei a me identificar um pouco mais. E eu não sabia nada, literalmente nada de vender apartamento, de vender sonhos. Nunca tinha trabalhado com vendas, eu era lavador de carro lá em Porto Velho, onde eu morava. Trabalhei 3 anos. Uma empresa de varejista me recusou a trabalhar de carteira assinada lá por conta que eu não tinha minha reservista. Estava prestes a completar 18 anos. E nisso eu era muito novo, tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Então E voltando para casa, eu lembro como hoje, voltando para casa, do outro lado da rua tinha esse lava-jato. E Chicão, o nome dele. E eu perguntei para ele se tinha uma oportunidade para poder começar a trabalhar ali e fazer um rendimento, fazer uma renda para mim, né? E ele me deu essa oportunidade. E eu lembro como hoje, isso foi mais ou menos 6 horas da tarde. Ele disse, volte aqui amanhã às 5 horas da manhã e o primeiro carro que chegar, você lava e a gente vê se consegue caminhar junto. Isso em 2013. 2012, perdão. 2011. Isso foi 2011 lá em Porto Velho. Então, eu passei de 2011 a 2013 trabalhando como lavador de carro. Eu lembro que o primeiro carro que chegou, lá tinha uma empresa chamada Giral, que é uma empresa de elétrica, né, lá da região. E era um carro de firma, todo sujo, enfim. E me joguei naquele desafio, passei 3 anos, 2 anos e meio, na verdade, 3 anos. Em 2014 vim para cá e tô até hoje. Então, entrei no mercado imobiliário com essa vontade de querer mudar, de querer trazer uma nova expectativa de vida para mim, uma nova rentabilidade, conhecer um pouco mais o mundo. E o mercado imobiliário me proporcionou isso, de eu conhecer novas experiências, novas conexões e trazer a realidade diferente, né, para mim e para minha família. Você falou aí que eu gostei muito da fala que você colocou aí, que é a questão de sonhos, né? Você, como alguém que trabalha no mercado imobiliário, você se vê como alguém que realiza sonhos? É assim que você se vê? Hoje eu me vejo, porque desde 2014, quando eu entrei no mercado imobiliário, o primeiro sonho que eu queria mudar era o meu. Que eu via meus pais tendo uma realidade financeira. Meu pai passou por muitas dificuldades também, por muitos fracassos. Eu aprendi a ser muito resiliente com ele, porque quando ele saiu de Rondônia, que era o estado que a gente morava, ele recebeu uma proposta muito boa para vir para cá, e essa proposta não foi cumprida, né? Quem chamou ele não cumpriu essa proposta. Então, ali foi um dos primeiros fracassos que eu vi de perto meu pai tendo. Então, quando ele me apresentou o mercado imobiliário, eu vi que era uma oportunidade de eu mudar de vida. Eu ganhava como lavador de carro, na época, acho que era R$2.500, algo em torno disso. E eu estava na faculdade e eu ouvindo o mercado, engenharia civil, engenheiros naquela época pagava 3, 4 mil reais. Se muito pagasse, a depender da jornada que você tivesse, 6, 7 mil reais.
E nos primeiros meses do mercado imobiliário eu comecei a ganhar muito. Para mim era muito. Eu ganhava 5, 6, 7 mil reais. Isso em 2014. E eu vi que com aquilo ali eu podia mudar a minha vida, mudar a realidade dos meus pais, mudar a minha história de vida. Só que eu nunca tive um relacionamento muito forte com o dinheiro. Eu não tinha aquela intimidade com o dinheiro. Hoje eu sei que você precisa aprender sobre esse termostato financeiro, você precisa aprender sobre a trajetória do dinheiro. A gente conhece hoje eu conheço 3 pirâmides, né? 3 fases do dinheiro, que é você fazer, ter e manter. Eu não sabia nada disso. Então eu comecei a ter dinheiro, comecei a gastar desenfreado. Então hoje era para estar bem melhor, mas não estou por conta de falhas minhas e de não buscar o conhecimento certo. A gente fez o método CIS, uma das coisas que Paulo Vieira muito bate na tecla, né? É você ter o conhecimento certo, na intensidade certa, no movimento certo. Isso mesmo. E isso, depois de 10 anos, eu estou buscando isso, estou buscando melhorar isso, buscando conhecimento certo, buscando as emoções certas para poder levar aquele sonho que a gente sempre quer, a gente sempre busca, né? Para os nossos familiares, para os nossos amigos, e hoje trazer isso através do mercado imobiliário. Né, que eu sou cristão e a nossa palavra diz que nós temos que servir. Né, e se Deus me conceder esse mercado imobiliário, que eu seja usado para servir nisso. Né. Engraçado que você tocando em sonhos, eu lembro que tem mais ou menos 15 dias eu vendi um apartamento para uma doméstica. Né, e ela nunca tinha ouvido falar que era possível comprar um apartamento. Ela nunca tinha ouvido falar que era possível comprar dentro do Minha Casa Minha Vida um apartamento na planta, uma casa, na verdade, com uma casa em condomínio fechado, ganhando o que ela ganhava. Ela ganhava algo em torno ali de R$ 1.800. E foi curioso que, como isso já está para mim vivenciando há 10 anos, eu mostrei para ela a oportunidade, ela falou, não é possível que eu consiga comprar minha casa dos sonhos. Eu moro mais de 17 anos pagando aluguel e eu não consigo ver essa realidade para mim. E eu consegui conversar com ela, eu consegui mostrar para ela, mostrar a possibilidade, né? E ali eu comecei a entender que aquilo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Né, que para o outro pode ser nada, pode ser uma coisinha pequena, né? Mas a gente compartilhando isso, a gente vai ajudar muita gente. Então, eu vejo que Deus está me graciando, está me dando graça para ajudar pessoas a sair do seu aluguel e comprar seu canto, realizar seu sonho. O objetivo é esse, né? Eu não tinha também essa perspectiva, achava que eu não tinha como adquirir um apartamento. Eu adquiri um apartamento e achava que eu não tinha, assim, condições nenhuma de poder ter um apartamento. Mas aí depois que a gente vai, né, e vê essa possibilidade e realiza o sonho, é sensacional mesmo, não tem como descrever. A primeira vez que a gente entrou, né, que foi com a minha sogra, a gente se sentou lá, que foi logo que deram a chave, né, sentou, olhou, viu as possibilidades, minha sogra chegou e disse assim, seu marido é um marido da poxa, eu com a minha esposa, né, dizendo, seu marido isso aqui é um homem, viu? Aí botou você num bom lugar e tal, porque o apartamento é muito legal, né, muito bacana. E aí, assim, é uma realização, né, do sonho para todo mundo. E essa foi a sensação que eu tive. Né? Eu acredito que seja a mesma sensação que a moça teve aí. Muito obrigado. Que a moça teve na realização do sonho quando você conseguiu atender ela. Teve uma coisa que você falou aí. Quando você começou como corretor, né, você disse que não tinha conhecimento. Quais foram os desafios que você teve ali ao iniciar? Você saiu de lavador de carro, né? Em 2014 ali, você viu esse mercado e tudo. Como é que você lidou, assim? Como foi os seus primeiros passos ali como corretor? Seu pai era corretor. Isso. Veja, Diego, hoje está muito diferente. Hoje a gente tem a informação muito pronta. Tá aqui. Tem tudo hoje no YouTube gratuito. Quando eu entrei no mercado imobiliário, não tinha isso. Então, eu precisei me jogar. Eu lembro que eu vendi um apartamento lá em Socorro, meu primeiro apartamento. Eu não sabia que tinha INCC, eu não sabia que tinha juros de obra, eu não sabia que tinha amortização. Poxa. Eu não sabia de nada. Fui realmente inocente, também não procurar, mas também não tive nenhum mentor para poder me instruir. Hoje a gente tem mentores. Hoje a gente tem pessoas que a gente consegue modelar, a gente consegue encurtar o caminho. Lá atrás eu não tive. Então, eu tive que aprender errando. Né? E sou grato muito a Deus que eu aprendi muito cedo. Entrei no mercado imobiliário com 19 anos. Estou com 30 hoje, completando aí praticamente mais de 10 anos já de estrada. Então, uma das coisas que me ajudou muito lá atrás foi eu não ter medo de arriscar. Da mesma forma que lá atrás eu segui um impulso
de atravessar a rua e começar trabalhando e lavando o carro, eu peguei esse mesmo impulso para poder entrar no mercado imobiliário. Eu queria mudar a minha história. Queria mudar a minha história financeira da minha família, né? Eu errei muito, né, por eu não ter consciência com dinheiro. Acabei ganhando muito, mas ao mesmo tempo gastando muito, né? E uma das coisas que você não pode ir contra é princípio, né? E depois disso tudo eu aprendi quais são os princípios, aprendi que você não tem como ir contra isso. Eu acabei indo contra alguns princípios e isso o universo ele não perdoa, né? E perdi muito realmente. E, Adalto, como foi esse princípio para quem está nos assistindo entender um pouco que você ultrapassou, né? E acabou não... Como é que eu posso dizer? Acabou se dando mal em algumas atitudes, foi inconsequente. Eu gosto muito de estudar Tiago Brunet, né? Não fazendo fazendo nenhum um chamativo para ele, mas o Brunet fala muito sobre princípios, né? E esses princípios são milenares, ele está na Bíblia. Um deles é você honrar pai e mãe, né? Eu não estou dizendo que eu não honrava meu pai e minha mãe, mas por muitas das vezes eu enxergar meu pai de uma forma diferente, eu não honrava ele. Então, várias comissões que eu recebia, várias oportunidades de recursos que eu tinha, em vez de eu fazer o que a palavra diz, que é primeiro honrar eles, honrar quem é da sua casa, eu não fazia. Eu gastava esses recursos lá fora. Eu não olhava para dentro de casa primeiro, né? E isso não foi uma vez, nem foi duas, nem foram três. Então, isso foi, aos poucos, ela foi me consumindo, né? Hoje eu sou cristão, vim de berço evangélico, tive tempos na minha vida que eu me desviei realmente, pensando que o ouro da coisa, o sentido da vida estava lá fora. Que o sentido estava em você buscar os bens, o sentido estava em você viver uma vida que aparentemente você vê muitos vivendo na internet, né? E por eu não ter tido uma vida tão glamurosa, eu quis buscar isso, né? E eu vi que não é dessa forma que a gente preenche o nosso ser, né? Então, um dos princípios que eu errei foi isso, né? Desonrar meus pais e não ajudá-los. Hoje eu digo que eu estou num recomeço, uma reconstrução. Uma das coisas que o velho Adalto fez, o novo Adalto não vai fazer é isso. Então, primeiro você olhar para dentro de casa. Curioso que a gente estava conversando agora há pouco ali atrás e falando disso, de se amar primeiro. Sim, né? sim. O pastor da minha igreja, ele traz quatro vertentes, né? Primeiro é o relacionamento seu com Deus, depois o seu relacionamento com a sua família, depois o seu relacionamento no seu trabalho e depois o seu relacionamento da comunhão com a igreja. Então, você não tem como ir contra isso. Primeiro é você e Deus. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu preciso me comportar como ele. Né? Então, a conduta que eu estava fazendo não é a conduta que diz a Bíblia. Não é a conduta que a palavra nos ensina, né? E apesar de eu ter vindo de berço cristão, eu nunca ouvia os ensinamentos dos meus pais. Não ouvia os conselhos dos meus pais. Porque lá atrás eu lembro que isso eu tinha mais ou menos 12 anos, 14 anos. Eu via os pais dos outros amigos que eu tinha na escola tendo várias coisas. E meu pai não podia proporcionar aquilo. E eu não tive entendimento certo daquilo. Só que meu pai pôde proporcionar tantas outras coisas que eu não via. Eu queria apenas ver o dinheiro, eu queria apenas ver aquele movimento, aquele status, aquelas coisas. Então, eu acabei crescendo de uma maneira que eu só via o ter. Eu só via aquelas coisas, eu não via a essência, a base, o amor verdadeiro. Hoje eu sei da linguagem do meu pai, a linguagem do amor, que é uma das 5, né? É atos de serviço. Só que a minha linguagem não é essa. A minha linguagem é palavra de afirmação. Então, pense, eu muito novo, queria ser, na minha cabeça, ser afirmado pelos meus pais, só que a linguagem do meu pai não era essa. A linguagem do meu pai era ato de serviço. Eu não entendia aquilo. Então, pelo meu pai não me afirmar, eu via os pais dos outros afirmando ele com coisas, com presentes, com situações, e eu entendia para mim que aquilo era verdade. Então, eu cresci dentro de casa com uma revolta muito grande em relação a isso. Hoje, graças a Deus, liberei perdão para meu pai. Eu digo que é uma constância. Você todo dia tem que se perdoar, todo dia que você tem que liberar perdão, porque perdão é uma decisão. É igual amor, né? Todo mundo pensa que amor
que amar é um sentimento, mas não é. É uma decisão. É uma decisão. É isso mesmo. Todo dia você acorda decidindo amar. Todo dia você acorda decidindo perdoar. A própria palavra diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Né? Então, graças a Deus, liberei perdão. Hoje eu comecei a entender as linguagens do amor do meu pai. Hoje eu digo para ele, né, que eu amo e eu quero reconstruir, recomeçar todas as pontes que um dia foram destruídas lá atrás. Para você ter ideia, hoje meu pai tem mais de 60 anos e poucos são as memórias que eu permiti ter com ele. Porque a minha mente, a minha visão ficou voltada num sentimento totalmente errado. Eu li um livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Conheço um livro. E uma das coisas mais enfáticas que ele diz no encontro que ele teve com o diabo foi o quê? O que o diabo mais quer é te paralisar. Aí nisso eu falei, caramba, o inimigo veio pra quê? Matar, roubar e destruir. Só que eu pensava que era só isso. Só que lá no livro ele fala muito forte. Nesse encontro, né, que ele teve com o diabo. Cara, eu te parando, eu já ganhei o jogo. Se eu te parar e você não sonhar mais, se eu te parar e você ficar colocando peso em murmuração, peso em situações que não vai te levar para frente, eu já ganhei o jogo. Isso, para mim, eu li esse livro tem mais ou menos 1 ano e meio. E virou a chave para mim. Então, hoje, eu aprendi a honrar meus pais de uma forma genuína, de respeitá-los e de amá-los da forma que eles são. Porque como a gente vem buscando essa transformação dessa mente, lá em Romanos fala, né? Transformarmos pela renovação da nossa mente. Às vezes a gente quer moldar o outro da forma que a gente é. Muitas das vezes eu queria mudar meus pais por conta de pensamentos que eu achava que era certo. Cara, mas são tantos anos de crenças, são tantos anos de limitações. Você não tem como, pô. As experiências dele, que eles passaram, que eles viveram, né? Cara, a gente tem quanto uma ele cobrança, pode ensinar a gente, né? A gente às vezes tem essa questão de cobrar eles algo que a gente gostaria de receber, mas também tem o que eles receberam dos pais deles, a limitação, né, do que eles receberam, e eles deram muitas vezes o que receberam, e melhoraram até alguma coisa, já não deram exatamente o que receberam, e às vezes a gente quer que eles atinjam o nosso nível, né? Nosso nível do que a gente espera, do que a gente realmente quer. Eu queria que me beijasse mais, queria que me abraçasse mais, queria que tivesse mais dinheiro. Cara, mas é o que você quer. A forma de linguagem de amor que você queria era a palavra de afirmação. Mas eu acredito que ele mostrava em serviço. Mas você não queria. Eu não tinha entendimento. Né? E eu digo que meu pai também não tinha entendimento. Porque meu pai, hoje eu tô com 30 anos, tem mais ou menos 5 anos, 6 anos. Para você ver a ignorância de uma bolha que eu vivia. Tem mais ou menos 6 anos que eu pude ter a oportunidade de conversar com meu pai, e meu pai não tem o pai registrado na certidão de nascimento. Imagina, eu fiquei 25 anos cobrando uma situação, sendo que meu pai nunca teve o nome registrado do pai dele. E que dor não foi para ele, hein? Imagine. Então, assim, meu pai hoje tem 60 anos, eu tô com 30, mais de 25 anos, eu tive momentos mínimos com meu pai, porque eu deixava aquela raiva tomar conta. Eu deixava aquele excesso da falta que eu achava que eu tive tomar conta. Né? Então, hoje eu amo meu pai, respeito meu pai, e eu entendi que honrar é você respeitar ele da forma que ele é. Acabou. Não tem como. Se ele é assim, ele é assim. O pai pode ser o pior que for, ele é seu pai. A palavra diz que a gente tem que honrar eles. E o honrar não é fazer aquilo que eles dizem para fazer. É respeitar eles da forma que eles são. Né? Então, eu aprendi isso e hoje eu exercito isso. Né? Então, eu digo para todos. Se vocês têm problema com o pai de vocês, resolvam, porque isso é bíblico, isso é princípio, a gente deve seguir. Então, como isso afetou o seu desenvolvimento na sua empresa, seu desenvolvimento profissional? Afetava essa questão do relacionamento com seu pai? Afetava o seu desenvolvimento profissional? Cara, afetava tanto, porque como eu tinha, para mim, esse vazio grande, essa falta de identidade grande, porque eu esperava uma afirmação de pessoas que me amavam, de pessoas que eu considerava, eu não tinha. No meu mundo não tinha essa afirmação. Então eu acabava buscando afirmação em terceiros. Você não se sentia amado, né? Exatamente, entendeu? Apesar do amor genuíno, gigantesco que meus pais sempre me deu, mas eu nunca tinha visto isso. Eu nunca via isso, entendeu? Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu vi que era uma oportunidade de eu mudar de vida, tanto é que uma das consultas que eu fiz com a psicóloga, foi engraçado que ela falou assim: Adalto, você parou para pensar que uma das suas quedas e um dos seus fracassos
foi no momento em que você começou a ver que o que fez você crescer não era o sentimento certo, porque eu quis crescer no mercado imobiliário para, de uma forma, me vingar daquilo que meu pai não tinha me dado. Então, eu entrei no mercado imobiliário querendo dizer para mim mesmo, eu não vou ser meu pai. Eu não vou ser aquilo que ele é. Eu vou mudar, eu vou transformar, mas só que não adianta. Se você entrar no movimento com o sentimento errado, não vai chegar um momento que vai bater na tampa e não vai romper. O universo, ele é claro com isso. Né? Então, eu entrei com esse sentimento errado. Então, ganhei muito no mercado imobiliário, como eu poderia talvez ter ganhado em outro mercado, que o setor de vendas, ele é amplo. Vendas está em tudo, né? Então, hoje o que mais paga é o setor de vendas. Então, isso de 2014 a 2018 foi 4 anos que eu vivi o ápice do mercado imobiliário. 14 de 2018. Para você ter ideia, em 2014 eu vendi R$240 mil. Ô, glória. E em 2015 eu vendi mais de quase 4 milhões e 800 e poucos mil. Glória. Então, eu dei um salto gigantesco. Mas porque eu peguei um sentimento errado e coloquei energia naquilo. Entendeu? Hoje eu entendo o que eu vi. Se eu for mostrar minhas fotos lá de trás, eu falava, cara, como é que eu conseguia vender? Mas eu dizia todos os dias para mim quem eu era. Eu não aceitava a limitação daquilo que eu via, eu não aceitava a limitação daquilo que eu sentia. Eu dizia para mim, eu vou fazer acontecer. Só que a minha energia estava errada, o meu sentimento estava errado, entendeu? Então, tanto é que em 2015 eu fiquei entre 7 de vários corretores em uma consultora renomada aqui na Caju, 5º lugar em uma outra consultora no meu primeiro ano de mercado imobiliário. No meu 3º ano, na verdade. Primeiro foi 2014, 2015 eu fiquei em 7º e 5º lugar em 2 consultoras. Em 2016 eu fiquei em 5º em uma outra consultora e 3º depois, ou seja, em 2 anos eu saí de 7º para 5º, de 5º para 3º. Em 2017, quando eu ia buscar o pódio dessas consultoras, foi onde eu decidi montar a imobiliária. Então, a imobiliária nasceu em setembro de 2017. Só que a história da Easy surgiu muito antes. Surgiu 12 meses antes. Então, eu tentei 3 sociedades antes, conversando com corretores para montar essa empresa, não deu. Até que um belo dia, meu ex-sócio hoje, né? A gente batendo um papo, comecei a mostrar números para ele, achando eu que montar a empresa era só ter número. Achando eu que se eu ganho 10 mil aqui, como dono de imobiliária, eu vou ganhar 20 e tô feliz. Era simples, né, na sua cabeça. Porque eu tinha 19 anos. Eu entrei no mercado imobiliário com 19, montei a imobiliária com mesmo. 23. Muito novo. Então, Muito assim, e outra, eu não queria ouvir meus pais. Porque, aparentemente, meu pai não tinha o resultado que eu almejava que era para ter, então não queria ouvir eles. Entendi. Então, eu entrei no mercado imobiliário com 23 anos, muito novo. E eu achava que era o dono da verdade. Não preciso estudar, não preciso me conectar com ninguém. O que eu aprendi dentro da imobiliária que eu estava é a verdade absoluta. Sou o cara, né? Sou o cara. Sou o cara, não tem nenhum, tô igual. Entendeu? Aí, por outro lado, meu sócio também tinha muito disso, que ele era muito dominante, ele era muito de executar, de fazer. De ação, né? Não queria esse negócio de estudar e tal. Então, juntou 2 loucos. Só que 2 loucos chegou até um momento. Só que chegou um momento que a sua empresa precisa de processos. A sua empresa precisa de instrumentos para poder começar a continuar. Uma estrutura mais organizada. Né? Isso. Aí chegou a pandemia, né? Na pandemia a gente vendeu muito bem porque as pessoas começaram a ver que precisava de um lugar para morar, precisava de um espaço maior. A gente vendeu super bem. E em 2021 foi onde a gente começou a degringolar e perder a sociedade. Aí foi em 22 que a gente resolveu cada um do seu lado. E até então eu estava seguindo solo. Depois me conectei com a outra sociedade, que também não deu certo. Terminamos tem mais ou menos 3 meses, essa sociedade, que durou 6 meses. Então hoje eu estou só. Né? Uma das coisas que eu aprendi hoje é você aprender a entender o que é uma sociedade. Né? Explique, eu ia perguntar isso. Explique, porque assim, a gente... junto com o grupo Mente Empreendedora, a gente já teve os meus amigos já tiveram uma experiência ruim sobre sociedade. E eu tô vendo que você teve 3, né?
qual seria os conselhos que você dá com as experiências que você já teve agora para as pessoas que estão nos ouvindo, que quer empreender, às vezes quer fechar um negócio, fazer uma sociedade com alguém e quer ser assertivo, né? E é como a gente estava conversando lá, né, fazendo uma prévia entre nós, essa questão de ter um mentor, de receber instrução. E você transmitindo essa experiência vai ajudar bastante quem está nos assistindo. Veja, eu montei a primeira sociedade que eu montei foi uma junção de dois anseios, na verdade. De um lado, um vendedor que vende bem, do outro lado, outro vendedor que vende bem. Então, a gente juntou essas duas coisas. Só que em nenhum momento, nenhum dos dois teve uma empresa. Nenhum dos dois tinha ninguém da família que tivesse uma empresa de sucesso. Meu pai teve uma empresa lá atrás, como representação comercial, só que nunca ganhou escala. E só que também meu pai nunca estudou sobre isso. E eu vinha de uma situação onde eu tinha essa rejeição com meu pai, então não queria saber dele como empresário. Então eu e esse meu ex-sócio, a gente se juntou e disse, vamos fazer acontecer com a nossa energia. Só que a gente nunca soube lidar com empresa. A gente era muito bom vendedor. Então a gente vendia bem, a gente chegava a meses a bater pico de 1 milhão, 1 milhão e 200. Tanto é que eu, ele e mais um corretor, a gente representava grandes números dentro de consultora. Só que isso não durou por muito tempo. Quando começou a chegar outros corretores, a gente se perdeu. Quando a gente começou a dar mais atenção para os corretores e nossas vendas caindo. Só que a gente pensava que era só ter o corretor, pô. Não, vou ter o corretor tem a venda, do lead e tá tudo certo. Tudo certo, é. Só que aí você entra com gestão de pessoas. Eu nunca sabia na minha vida que tinha esse negócio de gestão de pessoas. Meu negócio de gestão de pessoas é o quê? Fazer o lobby. Vamos aqui fazer uma reuniãozinha, uma cervejinha, pá, um happy hour. Acabou. Pra mim, gestão de pessoas era isso. Só que vai muito além. Hoje eu sei que vai muito além. É uma constância todo dia. Então, hoje, para alguém que vai montar uma sociedade, meu advogado, por exemplo, que é meu mentor também, ele diz o seguinte, cara, um sócio hoje não pode ser um sócio que venha só para somar. Se for um sócio que venha só para somar, você contrata o especialista naquela função. É melhor, né? Se o cara vem para somar no setor administrativo, contrate o melhor administrativo para sua empresa. Sócio hoje tem que vir para multiplicar. Qual o talento que você tem, qual o talento que ele tem que pode ser multiplicado. Então, sócio hoje tem que ser multiplicador. Você tem que ter o problema e juntos tem que multiplicar a solução. Não apenas somar. Né? Então, uma das coisas que hoje eu tô só e não deu certo nessa última empreitada foi por conta disso. Meu ex-sócio é uma excelente pessoa, um excelente profissional, só que juntou uma carência que eu tinha, um déficit que eu tinha, com a solução que ele tinha. Só que quando a gente chegou junto, a gente não tinha desenhado o que cada um ia fazer. Entendeu? Então, ele veio para uma situação, eu vim para outra e a gente não desenhou. Então, a sociedade você tem que desenhar muito bem. Né? Unidade tem que ter, linguagem tem que ter, qual é o propósito que você tem, qual é o propósito que ele tem. Então, vocês têm que caminhar nessa direção. Porque senão vai acontecer o que a palavra diz, que o reino dividido não prospera. Ele dividindo não prospera. Então, assim, chegou um momento na minha primeira sociedade que eu queria buscar conhecimento, queria buscar transformação de mente, queria estudar, queria ler livro, queria fazer curso. E meu sócio não. Aí a pessoa acaba... Assim, a gente tem que respeitar, porque a pessoa não quer, mas fica desbalanceado, né? Porque você fica puxando a pessoa, tentando trazer ela para essa realidade nova, que é de aprender, é de crescer, é de se desenvolver, e fica, às vezes, preso porque a pessoa não quer, porque crescer é uma decisão que a gente toma, seja em qualquer área da nossa vida, né? Pessoal, profissional. Você tomou uma decisão, aí o que eu percebo em sua história a cada momento que você foi construindo, você tomou decisões necessárias. Talvez, como você colocou, não tenha sido pelo sentimento correto, mas você tomou decisões e que te levaram aonde você está hoje e que você arcou com as consequências ao longo do trajeto. Boas e ruins, né? Teve experiência, né? Para ajudar outros corretores, para ajudar outras famílias a construir seus sonhos, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade realmente, como você está falando, de estar alinhado, dos dois pensarem. É mais ou menos assim, um falando e outro terminando a ideia, né? Parece que eles são uma só cabeça, uma só mente, né? Eu não sei se foi isso que você quis dizer, né? Exatamente. Uma das coisas que você falou que me fez errar muito foi eu parar para ouvir quem não estava indo ou quem não chegou no lugar que eu estava querendo ir. Lembra da identidade lá atrás? Então, quando você não tem a sua identidade, o seu eu sou muito bem estabelecido na rocha, você para ouvir quem não devia.
Muitas das vezes lá na minha empresa, eu parei para ouvir pessoas que não tinham construído o resultado que eu construí, pô. Que loucura é essa minha? Parar para ouvir uma pessoa que não chegou a construir um resultado perto daquilo que eu cheguei a construir. Na verdade, a pessoa acaba lhe desmotivando, né? Porque, assim, ela não percorreu o trajeto, ela não sabe exatamente como é, né? Não sabe aonde chegar, não sabe como passar os processos e tudo, e ela vai lhe dar uma opinião dentro da visão que ela tem, que é, qual é? Não teve resultado, então a visão dela é, cara, não foi possível para mim. Muitas vezes tem isso, né? Não foi possível para mim, não vai ser possível para você. Eu tentei, desanimei, né? Desestruturou, deu errado, vai dar errado para você também. E isso que você está falando é bem interessante. Às vezes eu também tenho esse desafio de não selecionar que eu vou ouvir. E eu até peguei isso para mim, eu preciso começar a olhar quem está tendo resultado ou quem está me apresentando soluções, né? Porque tem aquela questão, a pessoa conversa com você e pode apresentar uma solução que não é para te potencializar, mas para te limitar, né? Cara, você tem que ser... Eu aprendi, na verdade, depois de muitos, ser intencional em tudo. A gente tem que ser intencional. Eu terminei de ler um livro recentemente, pela segunda vez, Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Lá nesse livro, ele divide a esfera da amizade em 3. Amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Você tem que entender muito bem das suas amizades. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu lá atrás eu não entendia disso. Para mim, todo mundo era amigo. E eu achava que todo mundo era um amigo íntimo. Isso mesmo. Verdade, a gente quer trazer o amigo estratégico, o parceiro íntimo. Eu li esse livro, é muito bacana. Então, assim, quando eu li esse livro, eu falei, caramba, como é que eu errei tanto? E a própria palavra diz que a gente perece por falta de conhecimento. Cara, o conhecimento tá aqui, pô. Só que às vezes, a gente é tão imediatista em querer o resultado, que pensa que é da nossa forma, que esse resultado vai chegar hoje e para de querer buscar conhecimento. Tem um ano que a gente fez o método CIS. Sim, tem um ano, é isso mesmo. Se você tivesse parado, tinha nascido esse podcast? Não. Se eu tivesse parado, eu tinha reconstruído o que eu reconstruí nesses últimos tempos? Se a gente for estudar os empresários, os grandes empresários, a gente vê, pô, todos eles tiveram fracasso. Errar faz parte, pô, do processo. O problema é quando você quer dar ouvido, errado é uma voz errada. De que o erro não faz parte do processo. Aí você se permite ouvir a voz da acusação. A voz da culpa, a voz da paralisação, a voz do medo. Quais as vozes que a gente anda ouvindo? Eu vi um post recentemente do Paulo Vieira, ele dizendo... Quando estiver só, cuidado com seus pensamentos. É isso mesmo. Acabou. Então, se você estiver só e você estiver cheio de vazios dentro de você, qual a voz que você vai permitir se ouvir? Qual a voz? A gente tem que ser intencional em tudo, pô. A gente tem que ser intencional no que a gente vai ouvir, no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer. Que é isso que vai determinar quem a gente é. Que a palavra diz lá em Hebreus que a gente é o quê? A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Né? A gente precisa ser intencional nisso, pô. A gente precisa sair das rodas dos escarnecedores, né? Que a própria palavra diz. Com certeza, depois do método CIS, você saiu de algumas mesas que não te cabia mais. Sim, sim. É aquela questão, né? E se sentiu, talvez, o cara mais sozinho do mundo ou o cara mais injustiçado do mundo, né? Às vezes é. Ou olhando no espelho e vai dizer que o resultado não veio, né? Que loucura eu fiz, era tão bom andar com Joãozinho, com Maria, e agora eu estou só. A gente tem que selecionar realmente as pessoas que andam com a gente, os assuntos, para quem a gente conversa. Porque, assim, não que as pessoas estejam certas ou erradas, mas elas vivem sua realidade, né? Sua vida. E, assim, muitas vezes o seu sonho para ela não é real, porque é seu sonho. Conversar com algumas pessoas sobre o seu sonho pode ser frustrante, porque se ela não acredita em você, e ela não tem a obrigação de acreditar, né? Não tem a obrigação de acreditar. Ela pode dar uma palavra, desanimar você e acabar fazendo você esmorecer. Por isso que eu tô vendo aí que você, ao longo da sua trajetória, vem sempre fazendo uma seleção das pessoas que sentam na sua mesa, das pessoas que conversam com você. Aí eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa uma coisa que eu queria saber, quais são os critérios que você tem utilizado para selecionar. Porque, assim, você usa critérios para selecionar as pessoas. Veja, Diego, a gente não é dono da verdade. Tanto é que a gente aprendeu no método CIS que o quê?
uma mentira, dita várias vezes, se torna Verdade. ponto. Então, uma das coisas que eu aprendi é quais são as pessoas que eu quero ouvir. Quem já chegou lá? Por exemplo, Thiago Brunet, para mim, é uma referência na espiritualidade. É um cara que eu vejo que tem referência. A palavra diz que o quê? Você conhece a árvore pelos... Frutos. Quais são os frutos que ele tem? Não tem como, Diego, a gente parar para ouvir que não tem fruto. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes a gente quer ser bonzinho. A gente quer dar brecha para o coitadismo, para a vitimização, para o vitimismo. Então, uma das coisas hoje que eu sou muito criterioso, hoje, por exemplo, eu tenho um líder lá na minha igreja, que é o Lucas, que inclusive é advogado também lá da empresa, uma das coisas que ele fala Dalton, não tem como você construir algo relevante de sucesso se você não estiver do lado de pessoas relevantes de sucesso. Isso com certeza. Acabou. Então, assim, uma das coisas que eu posso dizer de decisões tava dizendo pra Raquel esses dias, que é minha namorada, eu falei pra ela, meu amor, se você quer tomar decisões na sua vida, tome você as decisões. Não deixe que o outro tome as decisões baseadas naquilo que você tá pensando. Porque se der errado, você vai querer culpar quem? Então, tome você as decisões. Poxa, eu quero fazer qualquer coisa, qualquer curso. Tome você as decisões. Tenha coragem de tomar uma decisão e se errar, que o erro seja rápido e aprenda com aquele erro. E recomece, né? Então assim, muitas das vezes a gente estava falando muito sobre responsabilidade lá atrás, né? Sim, sim. Às vezes o que diferencia o nosso resultado do resultado do outro é as responsabilidades que ele resolveu aceitar e assumir. Quantas responsabilidades hoje a gente quer evitar? Muitas das vezes a gente quer ser milionário, a gente quer ser rico, a gente quer ter sucesso, a gente quer ser o cara, mas não quer pagar o preço. É isso mesmo. Uma vida extraordinária, você tem que fazer coisas extraordinárias, Se você a gente tá num domingo aqui. Isso mesmo. Pagar o preço, né? A gente podia estar... Poxa, que hora é essa? Já para estar almoçando aqui, ou talvez na numa praia, descansando. É isso mesmo. E estamos aqui querendo compartilhar conhecimento, agregar conhecimento para vocês. Sim. A própria palavra diz, se você quer aprender algo, aprenda com alguém que já passou. Cara, é muita tolice você querer cometer os mesmos erros. Então, se o que eu passei serve de aprendizado para alguém, cara, aprimora isso, modela isso, siga o barco. Então, voltando em decisões, é isso. Mas eu falei com um advogado recentemente, que Deus me usou, ele disse o seguinte, Dalton, para a saúde você precisa de quê? De um bom médico. Você precisa ter um médico na família. A área jurídica, você precisa do quê? De um bom advogado. Finanças, você precisa do quê? De alguém que é muito bom com finanças. Aí eu lhe pergunto, Diego, e pergunto para todo mundo que está ouvindo. Você quer ser rico? Você quer ser próximo financeiramente? Com quem que você anda, que já é rico? Olha a pergunta, gente. Cara, é muita utopia nossa, é muito devaneio nosso achar que nós vamos alcançar aquele próximo nível, sendo que a gente não anda do lado com ninguém que já é desse nível. Quero faturar 10 mil reais todos os meses. Com o que você já anda que fatura 10 mil? Lembra que a gente estava falando lá atrás sobre o termostato financeiro? Sim, termostato financeiro, você tem que ter alguém também do seu lado. Porque se a gente o meio das 5 pessoas que a gente anda, e se o ambiente modela aquilo que nós somos, se eu ando com pessoas assim, eu vou me tornar o quê? A própria palavra diz que o quê? Que um tolo na mesa do sábio, se calado, se passa por... Sábio. Então pronto. Eu tenho que me modelar. Eu tenho que me permitir. Agora entra numa fase que muitas das vezes a gente cai. Que é a disciplina, pô. Parece que a gente nasceu para querer o resultado imediato, né? A gente quer muito viver pelo Cronos, né? A gente quer viver por esse tempo. Então, como a gente quer viver por esse tempo, a gente quer o resultado imediato. E, cara, não é no nosso tempo. Eclesiastes fala que o quê? Há tempo para todas as coisas. Há tempos para colher, há tempos para plantar. Então, talvez o que eu estou plantando hoje, que o Diego está plantando, que você está plantando, que os ouvintes estão plantando, a gente vai colher amanhã e depois. Entendeu? Então, a gente tem que ficar com os nossos olhos e ouvidos bem atentos às nossas decisões. E quem são as pessoas que estão sendo influenciadas e que está permitindo a nós formarmos o nosso pensamento? A gente estava discutindo sobre isso, sobre o pensamento. O meu pensamento é formado baseado em quê? A gente aprendeu lá no SIS, o sistema de crenças. Sim. A gente até uma determinada fase da vida, pelos 3 P's. Pais, professores e parentes.
São os nossos primeiros formadores na infância. É com eles que a gente aprende, né? Sobre dinheiro, inicialmente, sobre relacionamento, como lidar com emoções, né? Assim, geralmente, quando eu fui fazer uma análise, depois do CIS e outras leituras de alguns livros que eu fiz, eu observei o seguinte, que é com eles que a gente recebe muito essa visão do mundo. É a primeira pessoa, a primeira figura feminina é a sua mãe, a primeira figura masculina é o seu pai, depois vem os seus irmãos. Então, realmente, é com eles que a gente vai aprendendo ali muita coisa, né? Sobre como a visão de mundo que eles têm, acabam transferindo para a gente. Depois, na escola, a gente vai conhecendo outras coisas, vai crescendo, acessando outras pessoas, conversando com outras pessoas, conhecendo outras visões do mundo, né? Porque uma pessoa vai chegar a ter uma visão de mundo. Mas a gente, ao passar do tempo, vai começando a construir a nossa, mas eles são os passos iniciais. Acabam sendo as pessoas que dão, como você falou, a questão do relacionamento com o dinheiro. Eu fiz o Criação de Riqueza, e uma das coisas que tem, um dos exercícios lá no Criação de Riqueza, era, abra a sua carteira. Cara, quando eu abri minha carteira, que primeiro tinha um bocado de papel. Tem um bocado de papel em branco. Você é daquelas pessoas que vai fazer uma compra, né? E pede a via do cartão, né? E vai guardando dentro da carteira e acaba pagando um númerozinho e não serve pra nada. Fica lá. Aí depois tinha a questão das notas, como estavam organizadas. Estavam tudo dobrada. E aí algumas estavam... E outra, as cédulas não estavam no mesmo sentido. Cara pra cima, na ordem cronológica. Cara pra cima, não tinha ordem de tipo de 50 para 100, não tinha. E a ficha que caiu ali foi que a pergunta era: como é que você se relaciona com dinheiro? Olha aí para sua carteira. E aí naquele momento eu lembrei quando foi a primeira vez que eu vi alguém com uma carteira. E por incrível que pareça, era o meu pai. E a carteira dele era daquele jeito, cheia de papel. Às vezes não tinha muito dinheiro, tinha pouco e o dinheiro era desorganizado. É a questão da transferência, né? Transferiu isso para mim, eu vi aquela imagem, guardei. E aí copiei sem querer, né? Inconsciente. E aí depois eu fui observando, pronto, hoje eu pego na minha carteira, se você pegar você vai ver, tá tudo organizado, as cédulas. Peguei, dei uma enxugada, tirei todos os papéis que tinha que não era útil. Ficou só cartão, dinheiro e organizado. E quando eu boto dobrado, imediatamente já corrige logo, que é a realidade. A gente pensa que não, né? Mas o que a gente faz uma coisa como faz todas as outras coisas. Não é assim? Foi o que a gente aprendeu lá no Método CIS também. A gente tá falando bastante do Método CIS. Se você não conheceu, é bom conhecer, certo? Aqui nós temos focado a mente empreendedora, mas é porque a gente teve essa experiência com o Método CIS, que foi realmente muito boa, extraordinária. Então, assim, eu tive essa visão e passei a mudar dali, tomar uma decisão. Mas o que você tá falando é real, pra mim foi minha experiência. Tem que ter o relacionamento com dinheiro, pô, não tem pra onde correr. Porque senão, se você não se vê merecedor em ter dinheiro, aquela quantidade de dinheiro que você almeja lá na frente, salários, empresas e tal, você não vai ter, pô. Eu vi um corte recentemente de uma pessoa no Instagram dizendo o seguinte: cara, você tem que ter dinheiro espalhado na sua casa toda. Dinheiro pra você tem que ser natural. Você vai abrir ali a cozinha, tem um espaço que tem lá uma nota de 100. Você vai no banheiro, tem lá uma nota de 100. Então, dinheiro para você tem que ser natural. Para aquilo ser abundante na sua vida. Aí eu vi esse podcast, esse corte desse podcast, falei, caramba, é verdade. Por que a gente se esconde às vezes do dinheiro? Porque a gente às vezes, né, como diz, né? Nem tem na carteira. Tem gente que nem carteira não tem. E tem gente que já tem um hábito assim. É ele entrando... E aí no dia 5 entra quem é CLT. No dia 6 já não tem mais nada. No dia 7 já não tem mais nada. Eu estava esses dias vendo uma cliente, conversando com a cliente, e ela disse assim, hoje já é dia 7, dia 8, e eu não tenho mais dinheiro nenhum. Aí eu disse, meu Deus. Ela disse, só tô devendo. Aí eu fiquei me lembrando, né, daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele diz assim, a corrida do rato. Quem não leu, né? Leia. A corrida do rato. Ela trabalha e paga. Aí fica nesse ciclo. Não tem crescimento, né? E a maioria das mentes, né, que a gente conhece hoje é assim. Mas a gente pode mudar, pô. A gente pode mudar. Tanto é que se você for estudar um pouquinho mais a palavra, você vê que o tempo que Deus vive, que é o Kairos, um dia do tempo dele equivale a 1000 anos do nosso tempo, né?
Então, tempo para tudo, pô. Se a gente for analisar o próprio Paulo Vieira, né? A transformação dele começou depois dos 30 anos. Depois dos 30. Com 20 anos e agora com 50 que ele está tendo resultado. Então, tem para tudo. Né? Então, a gente tem que buscar essa nossa transformação, a gente tem que buscar continuar fazendo isso. E uma das coisas que eu aprendi no CIS, não fazendo mexer no CIS, né? Mas eu sempre ficava curioso. Como é que eu vou ficar lendo livro, vendo filme, vendo conteúdo, sendo que daqui 1 hora, daqui 2 horas eu esqueço. Só que a questão não é você se lembrar agora. É você ter um arsenal guardado para quando tiver um momento, em uma reunião, em uma conversa, em uma situação, que falar daquele assunto, o seu inconsciente saca aquilo que você depositou. Porque se você for analisar, você vai estudar para o Enem. Certo? São vários conteúdos que tem. Como é que a pessoa consegue gravar? Ela estudou, ela parou, ela abdicou tempo, ela começou a conectar com pessoas, ela começou a falar daquilo. E tem uma pirâmide que fala que quando você ensina, você grava muito mais rápido. Você aprende muito mais rápido, entendeu? Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque quando eu aceitei a Cristo, a gente está falando um pouco de Deus, né? Vamos entrar nessa parte aqui. Que eu aceitei a Cristo, um dos meus discipuladores me orientava, me direcionava ao que aprender, ensinar. E eu observei ali que quanto eu aprendia, porque é como se o nosso cérebro ele abrisse assim um leque de possibilidades, certo? E a gente acaba fixando mais o conteúdo, vendo como tendo mais clareza, vendo outras possibilidades de explicação e possibilidades de falar da mesma situação. E eu, assim, depois disso, eu sempre gosto de ensinar. Sim, porque eu me sinto me sinto bem, sabe? A sensação é tão boa de ensinar e, ao mesmo tempo, você aprende mais. É como se fosse dobrado mesmo. Você tem o que você queria ensinar e tem o que você aprende quando você está ensinando. Você está conversando com a pessoa, aí interage, ela fala alguma coisa, aí vai conectando com o assunto e você vai ali se aprofundando, ficando mais entendido, né, do assunto. Eu gosto dessa parte de ensinar por causa disso, porque é um benefício que traz para o outro e um benefício também que traz para mim. Você falando isso aí, eu lembro de Davi, né? Davi era assim, ele tinha um coração ensinável, ele se permitia em todo o tempo, indiferente do grau da pessoa, indiferente se a pessoa era um rei ou não, aprender com aquela pessoa. Né? E a soberba não tomava conta. Né? Foi um dos caras que errou demais, foi um dos caras que pecou demais, mas mesmo assim foi um homem segundo o coração de Deus, um cara amado, um cara, enfim. Por quê? Se arrependia rápido. Eu passei por uma situação recentemente em que eu deixei um peso de uma história passada martelar na minha mente durante quase 2 anos. O passado martelando, dizendo que eu não era capaz, dizendo que eu não podia avançar, dizendo que eu não podia fazer, dizendo que eu não podia, enfim, avançar. Fiquei 2 anos parado. 2 anos parado pensando nisso. Entendeu? E quanto tempo você perdeu, né? Quanto tempo? Volta lá atrás, meu pai hoje tem mais de 60. Quanto tempo eu fiquei sem gerar memória nele? E vice-versa. Poxa, meu pai foi criado sem pai, então ele não teve essas habilidades emocionais que hoje nós temos. Hoje nós podemos treinar nossos filhos de uma forma diferente. Podemos. A gente vai acertar? Vai acertar. A gente vai errar? Vai errar. Mas a gente tem a habilidade, com a informação aqui, com o excesso de informação na nossa mão, para a gente aprender e fazer melhor. Hoje você consegue, se você colocar no YouTube aqui, como ser o melhor pai. Você tem vários cursos, vários e-books, várias coisas. Como ser um empreendedor de sucesso. Cara, a gente tem tudo aqui hoje gratuito e versões pagas e a gente não busca. Não busca conhecimento. Né? Então, você dá ao seu crescimento essa atitude, né? Você dá não, né? Como a palavra certa seria outra. Mas assim, você vincula o seu crescimento a essa atitude de estar continuando sempre investindo em você, investindo no seu desenvolvimento pessoal, na sua empresa. Nos últimos 10 anos eu já devo ter investido tranquilamente aí mais de 70, 80 mil aí em cursos. Eu lembro uma vez que eu saí daqui para Goiânia, para o evento lá do Pablo, decidi em 24 horas ir. Chamado de generais. Não, porque o Pablo, ele quase fui, viu? O Pablo, ele tem que ser estudado pela NASA. Ele tem uma voz de convencimento, né, que ele tem um poder de persuasão muito grande. Na verdade, todos nós temos, né? O problema é que a gente não usa boa parte do nosso cérebro, né?
Porque se a gente for falar de cérebro, todo mundo tem o mesmo. Sim. Só que ele usa as partes corretas do cérebro, e a gente acaba não usando, né? Então, não me arrependo. Eu digo que os conhecimentos vai sempre fazer parte do processo que você está. É assim, eu gostei do que você falou, que foi o seguinte. É interessante que às vezes a gente pensa que aquilo que a gente leu, a gente esqueceu. E por mais que você não lembre tudo, mas algumas ideias centrais, algumas coisas, fica guardado na nossa mente. Eu observo até as experiências que a gente vive. A gente fez o Mente Empreendedora agora, recentemente, e aí o que aconteceu? Na hora que eu estava fazendo um processo lá da questão do treinamento com o pessoal, até minha esposa disse, aquele não era você, no momento que estava fazendo uma atividade, uma ferramenta de coach lá. E aí ela disse, esse não era você, Diego. Só que era eu. Só que o que foi que aconteceu? No momento que eu estava vivendo, o meu cérebro trouxe espelhado ali, naquele momento, uma experiência que eu vivi de alguém que eu estava tendo como referência. É interessante como o nosso cérebro funciona. Você entrou num estado de flow, então, naquele momento. Aí, assim, era eu. Só que o meu cérebro trouxe a postura, a conduta, a colocação da pessoa, como ele se posicionou, a postura, as palavras, tudo. E aí, eu entrei, parecia que era um personagem, mas não era. Era eu mesmo. Eu peguei todas aquelas habilidades da pessoa e tomei posse para mim. Eu vi até uma vez Pablo Marçal falando sobre isso numa palestra dele, sobre que ele chegou, quando foi da Telecom lá, né? Eu esqueci o nome da empresa agora. É da Oi lá, né? Sim, ele disse que foi fazer a palestra dele e isso aconteceu com ele lá. Isso aconteceu com ele, dele analisar o comportamento das pessoas e tudo, certo? Analisar todo o comportamento. E ele pegou a postura, a linguagem, quando foi para lá, foi com esse posicionamento. Pegou a energia e gerou isso aí. Eu tenho muito disso. Eu gosto de olhar e observar as pessoas, porque quando eu vou executar, meu cérebro traz as informações, como você disse. Traz as informações, traz a postura, traz a linguagem, a colocação, tudo. Como se eu tivesse recebido um download, não. É como se tivesse feito um download, né? Um download, você está recebendo algo. E colocado aqui, deixado numa vagazinha no cérebro e... Você falando isso, a gente vê várias pessoas na internet, na verdade, né? Tanto político, coaches, empresários, né? Palestras. Não sei se você já se perguntou, né? Eu vou para palestra de fulano e todas as palestras que eu vou, seja presencial ou online, é um conteúdo diferente e ele não repete e não tem nenhum ponto no ouvido e ele tá ali falando o tempo todo. Porque ele vai sacando daquele que tá dentro. Só que isso também ele pega da plateia. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palavra numa célula e tinha acho que umas 15 pessoas, umas 20 pessoas, 15 a 20 pessoas. Eu vi que tinha 3, 4 ali naquele momento que não tava fazendo sentido daquilo que eu tava falando. Um tava mexendo no celular, o outro tava todo largado. E tinha ali mais umas 6, 7 pessoas que estavam concentradas naquilo que eu tava falando. Então, eu entendi que o quê? Nesses momentos, a gente precisa direcionar a palavra para aquele receptor que está aberto para ouvir, pô. Se a gente está num evento, se a gente está numa empresa, se a gente está numa situação para falar para todos, não é todos que vão ouvir a nossa mensagem, não. Eu sei que todos que vão assistir aqui a Mente Empreendedora, o que a gente falou não vai fazer sentido para alguns, mas para outros vão pegar o ensinamento e aplicar. Né? Por exemplo, às vezes a gente lê livro e não aplica aquilo que está escrito, pô. Às vezes a gente lê a palavra e não aplica aquilo que está escrito. Quantas coisas que a gente está indo para curso, indo para mentoria, indo para várias coisas e não aplica. Aí depois a gente vai achar que o errado é quem? Quem deu o curso, quem deu o coach. Isso. Lógico, eu não estou sendo generalista. Tem situações realmente que pessoas são vendedores de cursos? Tem. Vendedores de sustos? Tem. Tem, susto, né? Mas assim, quanto que, por exemplo, eu já comprei cursos de mentoria de 1 ano em que eu não concluí. E a culpa tá de quem? A culpa foi da pessoa? Não foi minha, pô. Porque eu não tive a disciplina de estar ali toda semana, não tive a disciplina de estar ali todo mês, de estar absorvendo, aplicando as coisas, entendeu? Então, muitas das vezes é nós que não conseguimos fazer. Por exemplo, quantas pessoas aqui dizem que vai começar uma atividade física na segunda-feira, chega na segunda, vou deixar pra terça. E nisso já passou 2 anos, pô. A falha tá em nós, né? Então, a gente tem que buscar muito aquela pirâmide que a gente estava começando, do eu sou.
a identidade, né? Tem que fortalecer a sua identidade. A vocês que estão nos assistindo, nós queremos agradecer e também dizer o seguinte, que a Mente Empreendedora, daqui a 6 meses nós estaremos fazendo o Mente Empreendedora vai estar fazendo não, né? Vai estar... Ai, meu Deus. Respirar. Daqui a 6 meses nós vamos estar fazendo o Método Transforms, vai ser Método Transforms 2025. A gente vai estar colocando aí algumas imagens para que vocês possam ver como foi extraordinário o Método Transforms, tudo que aconteceu lá. CNPJ é maior do que o CPF, né? Mas a gente precisa primeiro investir na gente, né? Nosso CPF, seria assim? Não existe CNPJ forte se não existir um CPF forte por trás. Porque quem aguenta a pressão do CNPJ, as responsabilidades do CNPJ, tem o CPF por trás. Então o CPF precisa ser muito forte. Me perguntaram recentemente, se você tivesse hoje 10 mil reais, o que você faria para abrir um negócio? Fala, com 10 mil reais, primeiramente, se eu não estou investindo em mim, eu investiria em mim. Qual é o curso que eu já fiz para aquela área? Quais são as pessoas que eu estou modelando para aquela área? Entendeu? Então, é aquilo que eu falei lá no início. A gente tem que ter nossos mentores para cada área, pô. Quem é o meu mentor espiritual? Quem é o meu mentor sobre finanças? Qual é o meu mentor sobre empresas? Qual é o meu mentor sobre relacionamento? Quais são os meus mentores em relação a isso? E lembre-se, para você ter um mentor, você tem que ver uma coisa. Primeiro, ele está indo para onde eu quero ir? Ele já chegou aonde eu quero chegar? Ou ele já foi e já voltou para o lugar que eu estou querendo ir? Se não tiver essas 3 coisas, não adianta uma pessoa para você ouvir. Não adianta. E uma das coisas que a gente tem que entender é, muitas das vezes a gente vai ver um mentor, vai ver uma pessoa que está muito à frente da gente. E às vezes a gente quer se sabotar em relação a isso. A gente quer se paralisar. Calma, todo mundo tem a sua jornada. Se Pablo, se o Wendel, se tantos outros hoje tem o seu jato, tem isso, aquilo, outro, mérito deles, né? Mas qual é o seu mérito que você está construindo? Quais são as noites que você está investindo em conhecimento? Quais são as pessoas que estão se conectando? Para você ir para a academia, entrar na musculação, se você for para o halter, você tem um halter certo para cada estação que você está ali na academia. Se eu hoje estou muito tempo sem academia, vou agora para uma academia, querer botar 50 quilos em cada halter no peito, aquela barra vai me esmagar, porque eu não vou aguentar. Eu não tenho a intensidade certa no meu músculo. Sim. Então, calma, gente. Muita gente pensa que adquirir conhecimento é o quê? Contratar tudo de uma vez e engolir tudo de uma vez. Você vai virar só um obeso cerebral. Quantos aqui não já tem isso dentro de você e não bota pra fora? Não bota pra fora, é verdade. Não precisa... A caneca, imagine que aqui é você. O copo aqui sempre tem que estar vazio. Se adquirir um conhecimento, já espalha. Adquirir um conhecimento, já espalha. O copo sempre está vazio. A xícara sempre está vazia. Você falou muito sobre isso ali atrás, agora há pouco. Quantas das vezes a gente tá preenchido de nós e não se esvazia para ouvir o outro.
Só porque às vezes o outro hoje tá menor do que você. Só que, caramba, quem era você ontem? Então, é a questão do coração ensinável, né? A pessoa realmente precisa querer aprender. Aprender com outras pessoas ao redor, aprender com as situações, aprender com as circunstâncias, aprender com os seus acertos e aprender também com seus erros. Aprender em todos os sentidos. Continuar sendo alguém que está sempre em mudança, em construção. Porque aprender é isso, é aprender algo novo, você aplica, você está sendo construído. É decisão, é uma decisão que a gente toma diariamente. E você pegando o gancho disso aí, uma das coisas que eu me confundi muito foi o aprender. Eu acabei, numa fase da minha vida, querendo pegar várias frentes ao mesmo tempo. Aprender tudo ao mesmo tempo. E no final, você não faz nada. Então, cara, vai fundo numa área. É vendas que você quer aprender hoje? Vai fundo nisso. Vai aparecer outras oportunidades para você fazer outras coisas. Cara, mas agora não. Uma das grandes forças que o empresário tem é o poder dizer não. Cara, a oportunidade parece ser boa, o momento parece ser bom, mas agora não. Eu estou focado em aprender sobre vendas. Eu estou focado em aprender sobre relacionamento. Então vai aparecer situações boas que você vai ter que dizer não. Entendeu? Então, aprenda a organizar essas ideias dentro de você. Para isso, mentores ajudam você. Sensacional. A própria palavra diz, me veio aqui na mente, lá em Provérbios, tenha conselheiros. A própria palavra já diz, pô, quais são os conselheiros que a gente tem? Você quer às vezes fazer as coisas no seu achismo, baseado nas coisas que você tem? Cara, tem conselheiros. Ouvir mesmo, aprender a ouvir, né? Aprender a ser realmente ensinável. Porque mesmo que você esteja numa mesa onde tenha bastante conhecimento, né? Se você não quiser aprender, será complicado para você. Você tá no lugar certo, tá ouvindo as pessoas certas, mas você não é ensinável. Sempre que alguém fala alguma coisa, você não tá com o coração aberto, né? Não tá com o coração aberto. E a pior coisa, às vezes, é você ser fechado de discípulo. Você não permitir novas oportunidades, novos momentos, né? Eu viajei recentemente para uma celebração em Maceió e aprendi muito sobre isso. Clareza. Quanto de clareza nós estamos colocando nas coisas? A gente tem que ter clareza, pô. E o ambiente ajuda isso. O ambiente ajuda a moldar você a ter clareza em tudo. A gente precisa ter clareza, pô. Qual a clareza que eu tenho para 2024? Qual a clareza que eu tenho para 2025? Só que a gente tem a falsa ilusão, por a gente ser ingênuo, achar que a gente não deve ter clareza, pô. A genuidade, ela só é até um determinado momento. Porque muitas das vezes a gente para e se defende em cima disso. Ah, mas eu não sei vender. Ok, você é ingênuo nesse momento. Mas você tem ferramentas que você pode aprender e vender. Isso mesmo. Venda, você não nasce com ela, você adquire, pô. Eu não sabia vender. Tudo bem, meu pai era vendedor? Era. Mas ele nunca foi vendedor de berço. Ele aprendeu. A gente vai aprendendo essas coisas. Então a gente tem que estar atento nas construções e entender os processos da vida. Tudo tem seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Tem uma pergunta para você, para a gente poder resumir aqui. Mande, mas é daquelas que pega fogo no parquinho ou é... Não, é uma pergunta tranquila, certo? Tranquila. Devia ter preparado alguma que pega fogo no parquinho, que é bem interessante. Isso é uma loucura. Boa ideia, gostei bastante da ideia. Se você pudesse resumir a sua profissão em 4 palavras, quais seriam essas palavras? Ou em uma frase? Pudesse resumir sua profissão. Cara, eu vou falar de vendas. Tem 2 palavras que é o que vai fazer você continuar tendo constância. Vontade de vencer. Se você não tiver vontade de vencer todos os dias, você para. Porque o mercado imobiliário, ele é, por exemplo, se a gente for falar do imóvel hoje de 2, 3 milhões, pô, te dá uma grana muito boa. Te dá uma comissão de mais de 70, 80 mil. Entendeu? Então, se você não tiver essa vontade de vencer todos os dias, você se para pelo dinheiro. Então, se o dinheiro for seu principal motivador de fazer com que você vender, você para. Então, uma das 4 palavras é essa: vontade de vencer, ser resiliente e ser disciplinado. Você precisa ser disciplinado no mercado imobiliário, principalmente para aquele corretor que é carreira solo. Você tem que ter disciplina. Disciplina faz você ter a constância, faz você ter a coragem e faz você converter tudo aquele resultado. É como a gente falou lá atrás: comportamento
para o resultado. Não adianta nada eu sair daqui dizendo que eu vou vender para receber X de comissão e eu não ter o comportamento daquilo, que são os conhecimentos que eu já adquiri. Que é a crença de capacidade também, que a gente falou lá atrás. Bom. Então, resumindo as 4 palavras, vontade de vencer, resiliência e força de vontade. Bom, então o nosso podcast vai ficar por aqui hoje, né? Passou rápido, hein? Foi o quê? 15 Passou minutos? mesmo, tá? Não, 15 minutos o quê? Foi bastante tempo. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição o seu Instagram, certo? Para que as pessoas que queiram trabalhar, adquirir algum imóvel, possam entrar em contato com você. E a gente vai deixar também aí outros links aqui embaixo que vão nos ajudar aí. Meu Deus, deu uma bugada agora. Faz parte. É bom que ele já dá o corte lá. Ainda se fosse ao vivo, já ia dizer quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo. Mas assim, a gente quer agradecer a todos que assistiram o podcast. Agradecer a você que está nos acompanhando. Para mim foi uma satisfação ter você aqui, Adalto. É uma pessoa assim que... Grato, né? É uma pessoa assim que eu tenho respeito. O pouco que a gente se conheceu, tenho uma admiração. E pela justamente essa questão da sua vontade de vencer, esse seu jeito de conectar com as pessoas, E não é fácil, né, Diego? Sensacional. Não é fácil. Porque eu digo que eu saí recentemente de uma... Sei que a gente tá finalizando o podcast, tá, gente? Não tô abrindo novamente, não. Mas eu saí recentemente de uma depressão silenciosa, que eu não sabia nem que existia isso. Uma depressão silenciosa. É o primeiro estágio da depressão. Onde você aparentemente é normal, você tá falando com todos, você tá saindo de casa, só que você tá entrando num ciclo ali depressivo, né? E é onde eu tava perdendo a vontade de viver. Perdendo a vontade do sentido da coisa. Porque lá atrás, o meu movimento estava em coisas, pô. Tava em resultado. Então, eu precisei passar por um processo para eu entender que eu preciso estar posicionado naquilo que nosso pai criou, pô. Se você for estudar a história de Jonas, o mar, a tempestade, tudo era de quem? De Deus. Uhum. Jonas estava no barco. Quando Jonas saiu do barco, porque ele não era para estar ali num barco em direção à cidade que ele estava indo, ele saiu do barco, foi jogado para o mar, foi engolido pela baleia, a tempestade parou, a chuva parou, o mar se acalmou. Mas curioso, os dois cenários eram de Deus. Tanto a tempestade, tanto o mar agitado, mas quando Jonas saiu, tudo se acalmou. Então a gente não pode estar contra a criação, pô. A gente não pode estar contra o universo. Então se às vezes a sua vida não está indo para frente, se sua vida não está seguindo um caminho em estado de flow, você está indo contra a criação. Uma das perguntas que eu te faço, se você se prender sempre a essas duas perguntas, quem é você e o porquê você está aqui, o inimigo já ganhou. Porque eu já tenho a resposta. A gente começou lá atrás dizendo que nós somos a imagem e semelhança. Sim. Então, quem eu sou é o que ele é, para onde eu vou é o que ele determinou, para onde eu devo ir. Ponto. Então, parem de ficar preso em historinhas erradas que foram contadas para vocês. Se Deus disse, nós somos imagem e semelhança dele, e eu devo viver para aquilo que ele me chamou, e eu devo mortificar a minha carne e viver a dele, e viver Cristo, então eu tenho que viver como ele. É isso mesmo. Então não é pelas coisas que a gente sente, são por decisões. Viva por decisões, não por sentimentos. Se viver por sentimentos, você para. Se viver por decisões, você continua. Então é isso que eu queria deixar para todos vocês aí. Siga nossas redes sociais. Não sou o dono da verdade, isso é meu posicionamento acerca disso. Mas a gente se vê em breve, né? E tamo junto aí, o que vocês precisarem. Quem não comprou seu imóvel, compre. E agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade de ser da sua esposa. Que outros podcasts como esse, outros momentos como esse aconteçam e que Deus conceda a vocês uma graça sobrenatural, que Deus conceda a vocês um espírito de paz. Amém, e que jorre de vocês um propósito aí muito maior. Eu creio. Para conquistar aí novas pessoas, novas almas aí que estão sedentas por ouvir isso. Junto com o nosso amigo Gide Clay e Brenda, né, que é nossa parceria aqui do Grupo Pimenta Empreendedora. Nós estamos juntos aí, sabe como é, né?
Vamos pra frente e avante naquilo que Deus tem para nós. Minha esposa quer falar alguma coisa, meu amor? Não, meu bem. Então, as nossas Tá considerações... tímida hoje, né? Tá tímida. Mas Diego isso- deixa ela falar, falou tudo hoje, né? Mas muito obrigado. Esse é o problema de ser influente e dominante ao mesmo tempo. É assim. Eu não acho que eu sou tão dominante assim, não. Mas... Fica aí, deixa pro próximo convite. Né? Mas- Compartilha aí, manda comentário aí, ó, pra eu voltar. Pra ver se ele me chama. Não, mas sempre vai estar aberto aqui. Quero agradecer a todos. É muito bom poder compartilhar com você, ajudar você. E deixe os comentários aí, deixe perguntas aí embaixo do vídeo para que a gente possa dar algum feedback, dar alguma resposta e ajudar de alguma maneira você, que esse é o nosso propósito, desenvolver mentes empreendedoras, trazer pessoas aqui que passaram sua trajetória, e a gente percebe que o que meu amigo aqui passou tem muito da questão emocional, e você que é empreendedor precisa trabalhar essa parte emocional, que realmente eu estou no ramo empreendendo também agora como coach, e percebo cada dia mais a questão do trabalho emocional. A gente precisa realmente lidar e entender sobre as nossas emoções. Não só lidar com elas, mas entender. A gente deixa aqui o nosso forte abraço e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Beleza. Valeu, Diego. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Um abraço aí pra vocês. Valeu.